Então, chegou a hora da gente investigar se havia propaganda na Idade Média. A Idade Média, segundo os historiadores, é um período que se inicia no ano 476 d.C., quando aconteceu a queda do Império Romano do Ocidente. E esse é um período que só vai terminar em 1453, quando acontece a queda de Constantinopla, que foi tomada pelo Império Turco-Otomano. Estamos falando aí, portanto, de um período de cerca de 1000 anos que vai do século V até o século XV. Esse background virtual aqui é para tentar ambientar um pouco a nossa cabeça quando a gente falar sobre esse período. Para a gente, nesse momento, interessa entender um pouquinho do cenário que ocorria naquela época. O Império Romano do Ocidente caiu por conta das invasões dos povos bárbaros. Essas invasões de povos bárbaros trouxeram certo declínio para a economia e para a cultura existente na Europa Ocidental nessa época. Essa foi uma época em que o comércio marítimo também tinha muita dificuldade para se estabelecer na Europa Ocidental. Afinal de contas, no Mar Mediterrâneo, eles estavam cercados pelo Islã, enquanto que no norte, os piratas normandos também dificultavam qualquer tipo de atividade comercial. Dessa maneira, os grandes centros urbanos existentes até então no Império Romano sofrem uma grande decadência, forçando aquela população a uma economia que praticamente se limitava a uma questão de subsistência. O comércio era difícil por vias terrestres também. Trafegar pelos caminhos era perigoso. Nessa época, as cidades começaram a ser muradas, construindo-se verdadeiras fortalezas que pudessem oferecer um pouco de proteção. Até hoje é possível visitar pela Europa uma série de cidades que mantêm as suas muralhas. Se a gente for pensar em termos de comércio, é possível visualizar algumas imagens que ilustram um pouco o que acontecia nesse cenário. Aqui uma imagem da Praça do Mercado, uma rua comercial onde os produtos eram expostos. Era possível encontrar, por exemplo, um fabricante de esporas anunciando os seus produtos através da simples exposição. Na Idade Média também existia um alto índice de analfabetismo, por isso é muito comum encontrar comunicações baseadas em imagens. Portanto, o uso de insígnias, de símbolos, qualquer forma de identidade visual era uma opção melhor do que tentar uma comunicação através da escrita. A gente já tratou em outro vídeo que não existe um consenso absoluto sobre o primeiro registro de uma propaganda na história da humanidade. Enquanto alguns consideram que o primeiro registro de propaganda se deu lá na Babilônia, como a gente viu no estudo da Idade Antiga, há outros autores que vão dizer que uma placa de bronze com um anúncio de agulhas encontrada na China durante a dinastia Song, que ocorreu entre 960 e 1279 d.C., seria, na verdade, de fato, a primeira propaganda, ou o primeiro registro de propaganda na história da humanidade. Outro fator importante que ocorreu nesse período foi o fortalecimento da religiosidade. A igreja, sobretudo a igreja católica, ganhou grande peso, grande força e relevância nesse período. E como os princípios religiosos do catolicismo não estimulam, não incentivam o enriquecimento, isso fez com que houvesse um baixo interesse pelo comércio. A religião vai nos fornecer bons exemplos do uso de imagens para se comunicar. A propaganda religiosa, como se referem alguns autores, costuma ser carregada de códigos através de símbolos e uma série de formas de imagem. É fácil perceber como a Igreja Católica, assim como outras religiões, contavam suas histórias através de pinturas. E há quem já considere essas pinturas uma forma de propaganda, como uma propaganda ideológica. Isso fez com que o homem medieval, embora em sua maioria analfabeto, estivesse desde cedo muito bem familiarizado com a comunicação simbólica e iconográfica. Dessa forma, esse recurso era utilizado não apenas pelos religiosos, mas também pela nobreza e, sobretudo, pelos comerciantes, que precisavam se comunicar com a população. O uso de imagens e símbolos pela nobreza demonstra como também havia um peso de demonstração de poder, uma manifestação de poder através de uma comunicação visual. Portanto, se a gente for investigar um pouquinho da história da marca, que faz parte da história da propaganda, a gente pode dizer com certeza que desde a Idade Média, símbolos e ícones já eram associados a produtos e mercadorias em geral. A gente pode, portanto, pensar tranquilamente no uso desses símbolos como os primórdios das marcas, logotipos que a gente identifica hoje. Não era raro, portanto, encontrar já na Idade Média mercadorias gravadas, marcadas com um símbolo que fosse capaz de identificar a origem, o produtor, o fabricante daquela mercadoria.
Selos e emblemas também apresentavam algum tipo de marca, que serviam, de certa forma, como uma maneira de manifestar um poder. Dessa maneira, eles eram utilizados por nobres, por militares, e com o passar do tempo, passaram a ser utilizados também por burgueses. A nova burguesia começou a se utilizar dessas marcas como uma maneira de se distinguir dos demais. Mas isso é um movimento que vai ganhar força mais adiante. Interessante perceber como as cidades também começaram a criar os seus escudos, emblemas. Marcas do tipo selos também eram utilizados pelas primeiras universidades. Assim, há registros, por exemplo, da Universidade de Cambridge, que datam de 1261. Outro aspecto importantíssimo desse período era a força da comunicação oral. Assim, se a população era analfabeta, além da comunicação imagética, através dos símbolos e imagens, a comunicação oral também era eficiente e, naturalmente, os comerciantes usavam e abusavam desse recurso. Dessa maneira, os anúncios gritados eram bastante comuns ao longo da Idade Média. Agora, isso não é novidade, porque isso já acontecia antes na história da humanidade. O que há de interessante aqui é que a atividade anunciadora ganhou uma certa formalização. Com um pouco de senso de humor, a gente pode afirmar que foi nessa época que surgiram os primeiros garotos propaganda. E quem eram esses garotos propaganda? Vamos conhecer um pouquinho a figura dos arautos. Os arautos, inicialmente, eram funcionários do governo, e a função deles era gritar sobre notícias da nobreza, os resultados dos campos de batalha, atos oficiais e quaisquer novas regras da sociedade. Of the traitor, Mark Antony, all citizens are requested to make offerings. Mas o fato é que esses profissionais também prestavam serviço para particulares, sendo pagos por mercadores para gritar pelas ruas da cidade sobre as ofertas desse comerciante. Para nós que estamos investigando um pouco sobre a história da propaganda, a formalização dessa atividade dos arautos já é um ponto significante. No século XIII, por exemplo, uma corporação de 400 arautos já havia sido registrada devidamente na cidade de Paris, na França. Esses profissionais já apresentavam uma tabela com tarifas fixas, que variavam de acordo com a notícia que deveriam gritar ou mesmo com o tipo de mercadoria que deveriam anunciar. A verdade é que naquela época esses profissionais passavam o dia todo correndo pela cidade divulgando uma série de informações. Gritavam sobre anúncios de vendas de mercadorias, gritavam sobre objetos perdidos, anunciavam falecimentos, convocavam para reuniões de confraria, dentre muitas outras coisas. Assim, nas cidades mais populosas, os gritos dos arautos já podiam ser escutados ao longo de todo o dia. Então a gente já para perceber uma coisa interessante, que se hoje muita gente reclama porque é bombardeada pela comunicação em termos de propaganda ao longo de todo o dia, naquela época talvez acontecesse uma coisa similar. Apenas a forma da comunicação é que era mais restrita. É interessante pensar isso. Mas, naturalmente, essa comunicação oral, que era muito relevante nesse período, não ficava restrita à atividade dos arautos. Os comerciantes também faziam uso desse tipo de comunicação todo o tempo. Vale lembrar que o comércio nessa época era em boa parte ainda ambulante. Assim, ao chegar em novos locais, os comerciantes precisavam anunciar àquele povo o que eles estavam trazendo. Essa era uma prática tão comum que já havia, inclusive, regras bastante específicas. Por exemplo, um comerciante itinerante, ou seja, ambulante, que chegasse numa nova localidade onde já havia um comércio estabelecido, não poderia gritar sobre as suas mercadorias na frente desse comércio. Já era uma primeira forma de protecionismo de mercado, uma forma de se proteger contra a concorrência de fora. Ao longo do século XIV, uma outra forma de comunicação chega com força na Europa. São os folhetos. Vale lembrar que nessa época os folhetos ainda eram manuscritos, ou em alguns casos eram produzidos através de uma técnica de impressão chamada xilografia. A xilografia é uma técnica de gravura em relevo, onde se utiliza um pedaço de madeira como matriz para reprodução. Assim, após passar-se tinta nessa matriz, um papel pode ser pressionado contra ela para que receba a imagem ali gravada. Dá para pensar na xilografia como uma técnica muito similar ao carimbo. Os folhetos, naturalmente, também foram muito utilizados pela Igreja. Eles convocavam para peregrinações, para eventos da Igreja Católica e também para vender bulas. Para alguns autores, isso mostra como a Igreja teria sido pioneira na utilização do folheto para captação de dinheiro. Lembrando que, apesar de terem sido utilizadas para a venda por alguns membros da Igreja nessa época, as bulas são, em realidade, alvarás com força de lei eclesiástica, passados pelo Papa ou Pontífice Católico,
através dos quais são concedidas graças e indulgências aos que praticam algum ato meritório. Com isso, nós encerramos nossa investigação sobre a propaganda durante a Idade Média. No próximo vídeo, veremos uma invenção que foi capaz de revolucionar a comunicação e o mundo para sempre, criando um novo cenário fundamental para o desenvolvimento da propaganda. Até lá! E aproveita, se gostou do vídeo, dá uma curtida e se quiser, se inscreve no canal.